Bem-vindos ao Fitas da Vida, um podcast a deixar de adiar para matar saudades dos filmes das nossas vidas. Eu sou o Hugo, hoje tenho só a Andrei comigo e bem para falar do The Fall, uma viagem sensorial da realidade para reinos desconhecidos através do tempo e da imaginação, de 2006, de Tarsem Singh. How'd you hurt your arm? I fell. Me too. My name's Roy. You tell me the story now. What story? The epic. Close your eyes. There were 5 of them. They had one common enemy. Governor Odious. What a mystery, this world. One day you love them, and the next day you want to kill them 1,000 times over. Always stop at the same part when it's very beautiful. Hoje vamos falar do The Fall, que fui eu que escolhi, já nem me lembro. Não, fui eu que escolhi exatamente, mas ganhou. Na pole tinha ganho o Quinto Elemento, mas o Miguel disse que não podia gravar esta semana, portanto passou para o The Fall. Ahm, eu vou começar por ti, porque para não ser só eu a falar. O que é que achaste do filme? Olha, nunca tinha visto este filme. Conhecia o póster, dizia-me alguma coisa, mas o filme nunca tinha visto e fiquei super. É muito raro hoje em dia tu teres filmes que te despertam e que fazem coisas completamente novas. E eu Yeah, acho que esse filme faz isso. É mesmo tipo. Tu nem sabes bem o que é que está a acontecer, para onde olhar, ao mesmo tempo parece uma história relativamente simples, mas depois a riqueza visual do filme, é mesmo qualquer coisa. E eu, pá, eu fico sempre super impressionada com a malta que é capaz de contar histórias frescas que ninguém contou, de uma forma que ninguém contou. yeah, E gostei imenso de ver o filme, e acho que é aquele filme que tu, quanto mais vezes vires, mais vais reparar em coisas diferentes e mais vais dar significados a outras coisas. Pá, e adorei a dupla, yeah, yeah. a pequenina e o Lee Pace. Acho que eles têm uma química muito, muito fixe. Gostei Podes mesmo. crer. Podes crer. Eu não me lembro da primeira vez que vi o filme, mas lembro-me da sensação de ver o filme e pensar que foi um bocado ao mesmo tempo em que vi o Amélie, acho eu, então fiquei tipo, ei, o que é que isto é mesmo uma Yeah. cena visual imensa e não sei, o facto de ser meio fantasia, meio real, depois de conjugar a fantasia com a realidade de uma forma leve, porque é contado, é uma história contada e a miúda a imaginar a história, assim é que é. Que eu, na Yeah. primeira vez que vi aquilo, estava mais atento aos visuais e desta vez estive mais atento a esses pormenores e fiquei maravilhado. As cores, os cenários, as escolhas de sítios para filmar, que são absurdamente lindos. E depois, como estavas a dizer, a química entre eles é brutal. É brutal. Yeah. E é E tive raro. pena de não ter visto no cinema, porque acho que é um Yeah, filme que deve fazer uma diferença do caraças ver com qualidade. E depois de saber que os cenários eram mesmo reais, porque eu yeah, quando vi não tinha essa informação, ainda fiquei mais impressionada, porque eu estava sempre naquela de, ok, este sítio existe, mas foi aqui complementado de alguma forma. Depois, quando percebi que foi todo um trabalho dele durante anos, em não sei quantos, em 20 e tal países, ainda dá um extra ao yeah. filme. Yeah, e depois o facto de ser um trabalho de. Não é de um homem só, mas ter uma ideia de um gajo que tentou levar a sua ideia para a frente durante tantos anos e só depois, ao fim de alguns anos, é que conseguiu concretizá-la e de não desistir dela. Isso é o Sim. mais importante. E Foi, acho que foi teve agora surreal. um comeback, né? Pelo que eu percebi do que eu Yeah, tive a ler, agora saiu na Mubi com qualidade de 4K, e yeah, então está tipo a ter um comeback que eu acho que é justo. Eu acho que há filmes que só funcionam, que tem que haver um contexto para eles acontecerem.
E Yeah. acho que há filmes que às vezes se perdem por causa disso. Tenho esperança que se calhar seja um filme que depois, porque comercialmente não funcionou, né? Hum, Mas tenho esperança que possa ser um filme que as pessoas vejam depois e tipo, é que yeah. é isso, é tão raro, tipo, malta a fazer coisas destas, e é engraçado tu associaste à Amélie, e a Amélie é exatamente uma das recomendações que eu tenho, porque dá-me a mesma vibe, apesar Yeah. da história não Yeah. ser nada parecida, e a Amélie é muito mais próxima da realidade, eu acho que é o facto de ser todas as cores e depois o ser uma história original Hum, faz metê-los no mesmo saco. yeah. E adoro a ideia de o Roy, que a parte verbal é toda do Roy, mas a parte visual é toda da imaginação dela. É muito. Epá, está muito a giro o filme. É lindo. Eu só fiquei a perceber, eh, quer dizer, não fiquei a perceber. Eu li que o filme não. O filme é de 2006, nós dissemos que é de 2006, mas ele depois só foi lançado com força em 2008 e o realizador tinha dito que um dos culpados era o Harvey Weinstein, porque saiu, mas isso dizemos lá mais à frente. É Ah, uma curiosidade. yeah. Um, o realizador, eu gostei bué do Da Cell, ele tem o Da Cell, ele tem mais uns quantos que eu nunca vi e que gostava de ver. Tem o Mirror, Mirror, o que é? Acho que é esse o nome. Sim. Ele Fez um, vem de videoclipes exatamente, e de e de publicidade. publicidade. E eu acho que ele traz isso, uma vez mais, é um exemplo de outros filmes que já falámos aqui, de alguém que vem de outro meio, por assim dizer, e traz essa frescura Yeah, para o exatamente. cinema. Yeah, nota-se bem. Ele, para os adoradores de futebol, ele tem um anúncio da Nike muito conhecido que é o da gola do Cantona, que o Cantona diz au revoir e rebenta com o demónio que está à baliza. Isso é mítico. Eu estava a dizer ao Albeck que se Não calhar devia ter sabia. posto esse anúncio na pole em vez do filme, porque esse anúncio é que toda a gente conhece. A título de curiosidade, ele foi colega do Zack Snyder e do Michael Bay também. E, Ok. hum, e um dos videoclipes dois dos videoclipes mais conhecidos que ele realizou foi o dos R.E.M., Losing My Religion e da Lady Gaga. Acho que é 9/11 a música. 911, assim é que é. Um, Dele saiu agora o Dear Jassie, que ainda não vi, saiu em 23. Vi o trailer, mas não sei o que dizer dele porque ainda não vi. Ainda não sei. Como é que se chama? Dear Dear Justin. Jassie. Ok. Neste filme eu só pus aqui mais duas pessoas, embora uma delas não tenha mais nada, não tenha feito mais nada, que é a Katinka Untar, que é a miúda, que está É tá adorável. brutal. É adorável. É surreal. Sem dentes e depois já com dentes. É, pá, é Eu adorei lindo. esse pormenor depois Yeah, quando ele diz tipo com os dentes e tu reparas que ela está a crescer, né? Porque foi filmado com ela por ordem cronológica yeah. e epá, a miúda está incrível. Pois Eu está. não sei quem escreveu o diálogo, eu não sei se parte ah, de, de, das cenas foram um improviso e eles aproveitaram porque está tão É natural, natural. né? Yeah. Ele tinha, olha, tinha acabado de ouvir agora antes de entrar para aqui que ele. Há lá uma cena, a cena do Morphine, em que ela diz Sim, sim, do 3, letra não e é? depois diz o 3. Isso foi ela que se enganou mesmo? E Pensava depois mesmo que ele era um 3? aproveitou para dar o Yeah, twist. Eu também vi isso. Mas yeah. há coisas, por exemplo, quando ele está a perguntar se ela quis salvar a alma dele e ela Uhum, está tipo, what? A maneira como ela diz, não sei, eu senti mesmo tipo, isto era yeah, como uma criança diria, uma criança yeah. que não fala inglês, tipo, fluentemente, era isto que diria. Está mesmo fixe, está mesmo Yeah. fixe essa parte. Ela disse que quando tinha 3 anos de idade, hum, os avós dela diziam que ela dizia sempre que queria ser atriz para esperar que as pessoas lançassem flores para o palco do teatro. Ah, Yeah. querido. Mas ela depois nunca mais fez nada, não é? Nunca mais, não, nunca mais. Voltou agora só para fazer aquela celebração da reedição do filme em Blu-ray 4K, mas nunca mais Pena. fez nada. E depois temos o Lee Pace, que é o Roy, que é sim, esse já está em várias coisas. Eu pus só aqui duas coisas
que me lembro de ver, que é o 3. Pushing Daisies, que é a série, que é muito fixe. Um, Guardians of the Galaxy, em que ele é o vilão. E o Hobbit, que ele é um dos elfos. Mas ele também entrou no Foundation, que acho que é um dos papéis mais conhecidos dele também. Mas eu não o conhecia antes disto. Pá, ou seja, conheço a cara dele, mas não consigo precisar de onde, tipo, sei que Yeah. ele anda por aí, mas e acho que é um gajo que tem bué star quality para depois o retorno que teve efetivamente ao longo da carreira, porque eu acho que ele não é assim tão tipo, é conhecido porque Sim. aparece nesses filmes dos super-heróis e não sei o quê, mas não é, acho que ele é um gajo para papel principal. Yeah. Yeah. É Pelo claramente. menos aqui, neste filme, não é? Yeah. E ele na altura nem sequer era conhecido. Não sei se ele ainda vai fazer alguma coisa que ainda vá explodir, mas eu acho que até aqui ainda. Ele tá. Eu tinha lido que ele é um dos 3 atores hum, que conseguiu chegar. Não me lembro como é que li bem disto, devia ter apontado, mas ele é um dos 3 atores que tem mais de 300 milhões de dólares amelhados em filmes, em bilheteira de Então, se filmes. calhar já explodiu. Os outros, um deles é o Robert Downey Jr. Pá, e o Tom Cruise, exatamente. Pá, por isso é. A Yeah, yeah, sério? é uma cena assim Então, se calhar ele deve surreal. aparecer em muito mais coisas do que a gente está a pensar, mas eu não tenho grande recordação. Tipo, eu se tivesse que dizer o nome dele, eu Yeah, não saberia dizer. nem eu, nem eu. Não. Um de 3 atores a aparecer em 5 filmes seguidos que fizeram 100 milhões de bilheteira nos Estados Ok, Unidos. ok, Os outros dois é Will Smith e Robert Downey Jr. Eu sabia que era um nome gigante, não me ok, lembrava qual é que ok. era. Uh, Só a título de curiosidade, dos trademarks do IMDb diz, um dos trademarks dele que está no IMDb é Bushy Eyebrows. Yeah, Yeah. eu gostei deste pormenor. Então, em 2006 fizemos muitos filmes. Já fizemos aqui o Labirinto Fauno, o 300, mas também saiu The Departed, o Prestige, o Diabo Veste Prada, o Ilusionista, o Apocalipto, o Infiltrado, Casino Royale, Children of Men, o Carros, Superman Returns, Noite no Museu, Missão Impossível 3, Em Busca da Felicidade, do Will Smith, acho eu, o Borat, o Perfume, o Código da Vinci, Lucky Number 11, As Vidas dos Outros, Little Miss Sunshine, Maria Antoinette, Diamante de Sangue, Happy Feet, O Amor Não Tira Férias, Miami Vice, Nacho Libre, uma comédia zorra, Babel, The Fountain, que também é um destes, por acaso não me lembrei deste para pôr nas recomendações, mas é um destes, de tipo The Fall, Inland Empire e Rocky Balboa. Mas em 2006 aconteceram também outras coisas mais que a Andrei vai nos dizer. Uhum. Então, em 2006 nevou em Portugal. A Tenho Google filmagens disso. tens? Yeah, em cassete. Eu acho. Eu tenho recordação, mas houve 2 nevões e eu não sei se é deste que eu me lembro, se é do seguinte. Ok. A Google comprou o YouTube, a Disney comprou a Pixar, o Julian Assange lançou o Wikileaks. Parece que foi, tipo, parece que é um tema de ontem, já foi Yeah. há Yeah. bué de tempo. Ahm, 4 de novembro, mais de 15 milhões de consumidores ficaram sem energia elétrica pela Europa, incluindo em Portugal. Achei interessante deixar este facto porque Yeah. passámos por uma Yeah. situação semelhante há pouco tempo. Nasceu o Twitter, que agora é X. Plutão deixou de ser reconhecido como planeta. E depois, entretanto, isto já mudou outra vez. Foram lançadas a Wii e a PS3. E o Fernando Alonso torna-se bicampeão de Fórmula 1 no ano em que o Schumacher termina a sua carreira enquanto piloto. Isso era um pormenor para a Marina, mas ela não Pois veio. é, Maria, estava a pensar, a Marina vai ficar contente quando ouvir esta informação. A Marina é grande fã de Fórmula 1. Podes crer. Este filme, por curiosidade, tinha lá
tinha no início Presented by David Fincher e Spike Jonze para tentar dar um impulso ao filme, mas o filme não teve grande impulso. O seu budget foi tipo 30 milhões de dólares e só teve um box office de 3 milhões e 700, Yeah. que Eu é, achei bem graça quando li essa informação. Foi tipo, estas duas pessoas estão como produtores, mas não tiveram absolutamente nada a ver yeah, com o filme. yeah, yeah, Foi só tipo, yeah. tenho aquele amigo conhecido. Podes crer. E como a Andrea disse, foi lançada uma nova versão em Blu-ray 4K e, e também na Mubi agora, em alguns países. No nosso ainda não Ainda veio para não. cá, que é ridículo. Adorava ver este filme no cinema. Epá, Adorava. também Deve eu, ser também incrível. eu. Porque aqui eu vi na minha televisão, mas não tem, pá, não é a mesma coisa, não é? Com estas cores todas, aquela grandeza dos planos gigantescos, Yeah, fogo, yeah, é yeah, yeah, yeah. surreal. Então vamos para as categorias. Vamos. Siga. Cena preferida do filme, qual é que foi para ti? Pá, tenho várias. Adorei a cena. A cena que me fez logo tipo, ok, eu vou gostar deste filme foi quando ela está sentada e o cavalo está lá fora e o cavalo está a ser Yeah, projetado pela fechadura, está tipo como se fosse cinema na yeah, parede. Eu tipo, foi logo, essa cena sim, eu vou gostar deste filme, só por este pormenorzinho. A cena em que ela sai do saco mascarada com esse yeah, também tipo filha de Black Bandit e o acho que é o Luigi diz, então por isso é que o saco estava tão pesado e yeah, ela sai tipo para os salvar, bem fofinha, eu adorei essa cena quando ele diz que os dentes já cresceram. Também gosto da animação quando ela cai e está doente e meio entre ali naqueles delírios de doente e quando acaba e ele lhe diz que ela é famosa, que ela yeah, diz que podes crer. caiu, ela sim és famosa. E depois adorei é daquelas cenas que me deixa tipo, mas quem é que pensa nisto? Que é a cena do quando matam o irmão do Black Bandit e ele está enrolado no pano e a mão está tipo a pressionar e é Yeah, aquele pano todo enorme a absorver supostamente o sangue e que acaba depois por ser usado para o póster, acho eu, não é? Acho que yeah, é, yeah. é É tipo, brutal, é que se brutal, lembra disso, meu? É uma cena incrível. é E tu, o brutal. que é que gostaste mais? Eu tinha duas que puseste aí também, quando ela sai no deserto para os salvar, quando ela sai do saco, O quando ela saco. cai do armário também, que é excelente, essa sequência de tipo meio alucinatória é fixe, é muito fixe. É. Também mete lá stop motion, que eu gosto sempre. E tinha aqui também quando chegam da viagem do elefante, que o Darwin, não o Darwin, o Wallace tem a ideia e depois O viajam de macaco. elefante, e há o macaquinho. E chegam àquela ilha deserta e gosto bem daquela chegada, porque depois também tens um plano gigantesco. Aliás, antes há aquele plano gigantesco da ilha tipo borboleta, que é Yeah. brutal. E depois tens o plano deles com a árvore do lado esquerdo e eles todos alinhados do lado direito. É muito louco, é muito louco. Podia dizer mais, mas pronto, o filme todo é excelente. É isso. A melhor quote do filme, Yippee-ki-yay. Qual é que foi? Olha, eu tenho uma do Blue Bandit, que depois ficou Black Bandit, né? Yeah, What a mystery this world. One day you love them and the next day you want to kill them 1,000 times over. É ele e a princesa. yeah. Um, e gostei quando, quando estão a ler aquilo que ela tem no medalhão. Ele está É tipo, lindo. Dearest É lindo. daughter, never marry for money, fame, power or security. Always follow your heart, your ever-loving father. E o Bandit pergunta, diz isso tudo nesse pequeno medalhão? E ele, sim. Podes Que o filme crer. tem esses momentos tolos que eu acho que ainda dá uma graça maior, Yeah, porque podia ser, porque tem momentos super de dramalhão que eu achei tipo bué da tristes, tipo quando ela está-lhe a pedir para ele não tipo, não era dormir, não era dormir, que é assim bué dramático, mas depois é pontuado por esses momentinhos bué engraçados. yeah. Gostei bem dessa também. E tinha aqui, eu te pus uma logo no início, que é quando ela vê o amigo dele que não tem uma perna de Ai, pau. E diz: "Teu amigo é pirata?" Gostei bem dessa. achei bué da giro. Eh, Tenho também ele a dizer: "You should ask someone else." Para continuar a contar a história. "There's no happy ending with me." E ela diz: "I still want to hear it." Acho que é na parte em que
até em que eles estão na. Ela está deitada e ele está a chorar na cadeira de rodas. E depois tem outra também que é no início, quando ele começa a contar a história e ele diz: Ok, fecha os teus olhos, o que é que tu vês? E ele diz: Nada. Então coça-os e agora É, consegues ver as estrelas? E ele: Sim, e depois começa a história. É o giro. está bem giro, yeah. Ahm, quem é que é o Matorras deste filme? Não, só cheguei lá no fim e não Tenho sei se dois está certo. mantorras. Tenho um que eu acho que é mesmo mantorras e tenho outro que é aqueles mantorras que a gente. Yeah. aqueles polémicos. Um deles é o vento, O vento? Porquê? porque o vento. Isto é assim, um deles é o papelinho recortado barra vento, porque Ah, o vento leva o papelinho recortado até ao Roy e começa aí essa, verdade. Yeah, essa verdade. história entre eles. Esse é o mantorras polémico, porque não é uma pessoa, não é uma personagem. O segundo é Odious, não é? Odious. Yeah, yeah. É no fundo, o ator que faz de a estrela do filme, por assim Yeah, dizer. foi o que eu pus, é o Ele, Sinclair. Yeah, yeah, exatamente o Sinclair. Que ele é que fica com a namorada do outro e isso é que também não sabemos se ele não ia ficar bué deprimido só por ter ficado paraplégico, mas eu acho que é a cena da namorada yeah, que é a maior motivação ali. Mas também só cheguei depois de estar a preencher e a pensar sobre o assim, acho que é o Sinclair, porque aparece poucas vezes, yeah. Foi mas como eu. é fundamental. Mas, dado que este filme é de fantasia, eu acho que vou pelo outro. Desta vez. Que ele está sempre a dizer que o papelinho é gibberish e ela disse, Yeah. not gibberish. E até na parte daquela alucinação, quando ela cai do armário, eles tiram o Sim. papelinho do cérebro dela. E ele Tiram, ali hoje eu no não me papelinho. lembrava, mas o papel aparece várias vezes, Yeah. aparece também quando é o Alexandre, O lanchador grande, yeah. Quando lê também aquilo. aparece. Se calhar tem protagonismo. Tem protagonismo este papel. Aqui nesta categoria, no eixo é aquele gajo, eu só pus um. Que foi? Tu puseste quem? Eu tenho dois. Eu Hum. tenho o Lee Pace, Ah, yeah, claro. porque ele para mim é aquele gajo. Yeah. E tenho o Leo Bill, que é o gajo que faz Darwin, porque eu também conheço a cara dele de outros filmes. Eu tinha visto que ele fez. Ele fez uma série. Eu não apontei, devia ter apontado. Fiz mal o trabalho do OB, digo já. Mas ele fez uma série bastante conhecida, acho eu. Não, não foi Não série, tenho foram Eu dois aqui filmes. só tenho filmes. Yeah, Tenho. 28 dias depois e o The Girl with the Dragon Tattoo. Só que eu não me lembro dele Eu nestes já filmes. vi, eu por acaso também já vi estes dois. Mas esta cara, assim que eu vi, eu tipo, é reconhecível, eu já o vi Yeah, em mais cenas. yeah. Por isso, olha, pelo outro. Eu tinha o Sinclair, o gajo que faz de Sinclair e de Odious, que é o Daniel Caltagirone, que é, Ok. que é o ajudante do Adrian Brody no pianista. É o gajo que o tenta E safar. já não me lembro. Já não vejo o pianista há muito tempo mesmo. Yeah. Foi só daí que eu o conheci. Aquele amigo judeu que tenta, que tem conectos com os nazis e tenta Ok. safar. Yeah. E dicas que não envelheceram bem. Bom, assim é mais óbvia. É um adulto a manipular uma criança para o ajudar a Yeah, suicidar-se. também tinha isso. E o facto de toda a cena ser bué traumática, Yeah, tipo, para ela, tipo, a maneira como. Então, opá, deu-me um dó quando ela podes começa tipo, crer. mas porquê que estão todos a morrer? Porquê que estás a matar toda a gente? Parece Yeah, que sentes mesmo a dor na vozinha dela e depois ela, tipo, a bater tipo, para ele não adormecer. Achei isso, pronto, é é lindo. problemático, Yeah, yeah, né? yeah, Acho que isso não envelheceu bem. E durante o filme senti essa coisa de pá, porra, ele está mesmo a manipulá-la yeah. para ela ir. Mas pronto, também é aquela coisa de. É uma pessoa desesperada Hum, que já perdeu qualquer motivo para viver na vida, que só quer chegar, pronto, né, ao seu yeah. fim. Mas para ti que estás a assistir à história, é tenso. Eu tinha isso e tinha o
ela também o beija na boca, lá numa Eu cena acho em que que ele há está a assim adormecer. qualquer coisa, já. Isso custou um bocadinho ver, mas pronto. Mas é uma miúda que está apaixonada pela história, não sei. Yeah. E, e o pá, usarem, não sei se ainda fazem, mas o elefante, usarem animais para, eles usam o elefante para ir de uma ilha para Sim, saírem da ilha, aliás, para o é. continente. Custa-me sempre ver, é estúpido, mas custa-me sempre ver animais a serem usados nisto. Até os cavalos caem, não sei o quê, e eu fico Sim, não tipo, é? Pá, não é nada estúpido, é sinal que temos consciência, né, de yeah. que são criaturas. Eu, por exemplo, gusto-me bué ver animais em estúdio. Fico sempre bué, porque sei que para eles aquilo deve estar a ser tantas luzes, tanto Yeah, barulho, tanta exatamente. coisa, tipo, não saberem ao que é que vão, deve custar bué. Yeah. Mas aquele elefante foi. Depois fica com essa dúvida, porque há essa coisa de não se usou CGI, né, Hum, para fazer o filme. Então, e aquele elefante era o quê? Era um elefante real? era, Aquilo são yeah. filmagens de elefantes reais. Yeah. Porque epá, eu estive a ver fui ver o Incrível. making of por causa disso, do CGI, para ver se era mesmo verdade. E eles transportam o elefante de barco para irem para aquela ilha, estás a ver? Pena. É uma viagem Impressionante, surreal não. para o elefante, imagino, porque o barco era mesmo apertadinho, só dava mesmo para ele. Yeah. E isso custou-me um bocadinho de ver. Yeah. Ahm, é como o vinho do Porto, quanto mais velho melhor. Vou ter Cenas que que me dizer, tiverem atuais. a cinematografia, que era da responsabilidade do Colin Watkinson, mas temos que dar aqui este destaque. Eu acho que o filme envelheceu super, super bem. Yeah, Super yeah, bem. Não houve nada que eu tivesse visto que acho que é incrível. Era o que a gente estava a dizer, tipo, em cinema, aquelas paisagens vastas deve ser podes crer, podes mesmo crer. incrível. Acho que envelheceu muito bem. Nessa Até aquela transição da cara do padre para o, para o deserto, em que aparecem as rochas no sítio dos olhos e da boca, está brutal. E deve ser outra coisa no cinema. Eu tinha aqui os efeitos práticos porque ele foi ao ponto de pintar as casas, naquela A cena que eles estão cidade nas com as casas casas azuis. azuis. Yeah, ele foi ao ponto de dar tinta aos habitantes para poderem pintar, para sobressair mais na filmagem. Que Surreal. cena. É isso, é quando tu pensas que tudo aquilo existe na realidade, ganha uma dimensão, Yeah, tipo, yeah. por um lado, tipo, o detalhe, a obsessão com coisa dele, de Sim, não, tipo, vamos aqui, e dele ter custeado o próprio filme, é mesmo um trabalho, tipo, é mesmo uma obra-prima daquela pessoa, yeah, tipo, alguém que yeah. tipo, tinha uma visão super detalhada e se dedicou Uhum, a encontrar exatamente as coisas que encaixavam. É espetacular. É yeah, mesmo uma pena que este filme não tenha, pá, não tenha o reconhecimento que merece. yeah, É mesmo yeah. bonito. Vai ter agora, porque vai ficar como um filme de culto e de certeza que vai Pois rebentar é outra isso. Às vez. vezes é isso, às vezes é Yeah, no post-mortem, né? Que... yeah. E tinha também aqui os imaginários, porque pá, quem pensou isto é tipo o Amélie também, quem pensa nestas histórias, eu acho que nunca vai Hum, envelhecer, é tal como a prática de contar histórias, também gosto bué de ouvir contar as histórias que nunca ouvi, por exemplo, yeah, hum. para mim envelhece sempre bem. Eu não me vou alongar porque eu vou falar disso mais à frente. Ok, então e nas grandes falhas? Olha, não, epá, não tenho. Não tenho porque filmes que são assim de coisa não. Pois, yeah, As leis da vida real não se aplicam, né? Então yeah, não. Mas não houve assim nada que eu sentisse a ver o filme que eu tivesse notado, tipo, olha, que yeah. estranho. Pronto, então passamos, porque não está cá o Ober para reventar com isto nem a Pois Marina. é. Passamos à frente. Quem ganhou o filme? Opá, eu pus duas pessoas, na verdade, antagónicas. Eu pus o Sinclair porque era o Hum, ator principal e ficou com a namorada, não é? yeah. Mas por outro lado pus o Roy porque ele queria morrer e depois, no final, à partida, Yeah, sim. né?
sim. tipo, ganhou ânimo outra vez pela vida. Não sabemos como é que foi mais à frente, mas Yeah, eu concordo com isso e adiciono a Alexandria, hum, porque foi com uma. Imagino que aquilo vá mudá-la para o resto da vida, digo eu. Está lá a apanhar laranjas e o imaginário dela, se calhar, ainda vai ficar mais rico. Se bem que era estava. tudo a cabeça dela, portanto já estava rica. Sim, sim, Yeah. incrível. Incrível a cabeça Surreal. dela. Surreal. Uma miúda que vinha supostamente de uma família pobre, não é? Que Uhum. trabalhava na terra e por aí fora, ela tinha uma capacidade de imaginação incrível. E agora estava-me a lembrar de um detalhe que eu adorei, porque eu acho que uma criança diria mesmo aquilo que é, quando ele está a fazer de conta, porque o Blue Bandit inicialmente, ou o Black Bandit, o Blue Bandit era o irmão dele. Yeah, sim, Pronto, sim, então o Black Bandit, que era inicialmente o pai dela, não yeah, é? Ele tinha uma maneira esquisita de se falar e yeah, ela diz-lhe tipo, mas porquê é que ele fala assim? E o Roy diz-lhe, então é para parecer o teu pai, mas como é que tu queres que ele fale? Ela diz, tipo, normal. yeah, lindo, Eu achei esse lindo, detalhezinho e são esses momentos que reforçam que eles os dois estão a compor aquela história, que é uma história viva que está yeah, tipo em evolução. Gostei tanto e achei tão natural dela yeah. dizer isso. E depois também tinhas indo ao encontro disso, tinhas aquelas transições entre vida real e imaginário, quando ela faz uma pergunta e vês a boca do Bandit a falar, mas é a voz dela que está a falar e passa Hum, para eles dois outra vez. É excelente, era excelente. E o auge da carreira. pá, eu acho que foi o auge da Catinga, não? Yeah, Coitadinha, yeah, nunca mais isso foi fez nada. claramente, yeah, claramente. Pá, Catinca Untaro era ucraniana? yeah, ucraniana, sim. Eu pus aqui, eu não sei se é, porque ela tem trabalhos, tem muitos trabalhos. A que tratou dos costumes, Ah, do guarda-roupa, Eiko Ishioka, que já não está entre nós, mas nós já tínhamos falado dela. Em foi que já episódio? no, Falámos dela. no Bram Stoker, no Drácula. Eu lembro que nós falámos dela, e porque tanto quando eu vi a cena a primeira vez que aparece a princesa com aquela cena brutal, eu lembrei-me que nós tínhamos falado sobre isso. Ah, pá, sim. Não sei se é o auge dela, mas Mas os merece o próximos são incríveis. reconhecimento. Fogo. Yeah. Pá, eu acho que é claramente o auge, não sei, quer dizer, claramente não sei. Não sei se o anúncio da Nike não é mais conhecido, mas o Tarsem Do Singh, Tarsem. agora com este renascimento, se calhar é capaz de ser o auge dele, até agora. É Não- assim, em filme, yeah, em filme, é em capaz de ser filme. este. Ahm, Se fosse eu a escolher, Olha, eu vou dizer uma coisa, que é, acho que foi um risco eles terem escolhido pessoas que ninguém conhecia, hum? que se calhar se tivessem ido para alguém muito conhecido até tinham conseguido dar um push ao filme, que ele depois acabou por não ter. Mas por outro lado, eu gostei de não conhecer ninguém, Yeah, porque eu também estava eu. super focada na história, tipo, não sei porque não havia ali uma dimensão adicional de eu conhecer ou não aqueles atores. Yeah, yeah. Gostei disso, gostei de não conhecer ninguém. E tu trocavas alguém do casting. Eu não trocava, eu fiquei com a mesma sensação que tu, mas vi que ele demorou bué tempo para encontrar a atriz e uma das que fez o casting foi a Elle Fanning, quando Ah, era ok, miúda, que também ia ok, resultar. E para o lugar dele, imaginei o James McAvoy. Tinha ok. posto o Heath Ledger a início, mas nesta altura ele estava a fazer os Batmans, acho eu. Ou Quem eu não, acho fez o que Brokeback Mountain, assim é que é. quem eu acho que também ia funcionar, estou a pensar agora, era o Andrew Garfield. Neste Yeah, sim. registro de química com Uhum. ela, acho que ele também tem assim um lado super fofinho Yeah, e acho que ia funcionar. Mas gosto dele porque ele ao mesmo tempo tem aquele ar de herói desgraçado, estás a ver? Alguém que podia ter sido a personagem principal e lhe aconteceu uma desgraça. yeah, yeah. Também gosto disso, Também gostei. dessa dimensão. E na adaptação portuguesa? Fizeste alguma Olha, coisa? eu tinha feito aqui todo um casting, Aí é lindo. mas agora estou a pensar que
lembrei-me há bocado porque fui votar, que este ano nós estamos a gravar isto no dia Yeah. das eleições e acho que isto podia ser reencenado com o Ventura como Odious Yeah, podes crer. Yeah. Yeah. e o resto da malta Yeah, e nos todos, outros todos papéis. os outros líderes, exatamente. Eu, Vou eu com tinha essa. posto, eu tinha posto dois para o Roy, mas depois decidi por outro. Então. A princípio tinha posto o Zé Mata ou o Zé Fidalgo e lembrei-me disto porque acho que foste tu que partilhaste um vídeo dos macacos chineses e eles eram os raptores. Ahm, mas depois pensei no Diogo Infante, que eu acho que era capaz de resultar aqui, a contar a Também. história. E tem grande voz para contar histórias, Yeah, adoro a voz dele. yeah. E para miúda, não sei, mas imaginei a Ana Guiomar em criança, que se calhar é capaz de ser engraçado em criança, não sei. Sabes Nunca que a vi em esta, criança. acho que sim, acho que esta cena de andar à procura do casting português, andei naquele site, a gente tem um site que tem os atores todos, mais ou menos, vá, Yeah. e cheguei à conclusão que pouquíssimos atores de criança Hum, que se veja lá ou que tenham muito conhecimento e muito pouca diversidade, yeah, bué pouca. não Bué é? pouca. Yeah. Senti isso, porque estava a tentar recrutar malta para todo o casting e não é fácil. Yeah, pois não. Muita Pois não. gente branca, Yeah, precisamos de mais tá bué diversidade. homogéneo. Tá bué homogéneo. E nas dicas interessantes que encontramos online? Eu por acaso não encontrei muitas destas. Olha, encontrei algumas coisas que eu achei giro. Pronto, destacar que o filme foi, já falámos um bocadinho, mas que foi, a história levou 20 anos a escrever, 17 anos à procura dos sítios onde iam filmar, né? Das locations, não está a ocorrer agora o nome em português. E foi filmado em 28 países durante 4 anos. E tudo o que nós vemos são sets que existem na realidade, são efetivamente locais que existem no mundo. Impressionante. Pronto. Não foi utilizada CGI, a não ser. A única coisa que foi feita a computador foram correções de cor, áudio, não sei o quê, tipo, manipulação de imagem não houve, né? Acho que isso temos que destacar. Isso na altura gerou logo um certo zoom zoom. Pronto, basicamente não houve não houve croma, não houve tudo que era efeitos, eram efeitos práticos. Depois, há bocado falaste do macaco. E eu encontrei que o macaco é uma referência ao naturalista Alfred Russel Wallace, que era o nome do macaco, né? O Wallace, Yeah. que trabalhava em parceria com o Darwin, ahm, sobre a cena da origem das espécies e por aí afora. E então, quando o Darwin publicou a origem das espécies, ele tomou o crédito todo para si e não deu crédito nenhum ao outro que trabalhava com ele. E portanto, isso é a fazer tipo uma piada com. Na verdade, o Wallace também estava lá a ter as ideias, e Yeah. depois aquela cena em que o Darwin fecha o saco e o macaco lá dentro diz: tive uma ideia. Ele diz: tivemos, e depois muda para tive uma ideia. Yeah. Também tinha Ahm, essa aqui. aquela das letras tu já disseste, da morfina, Morfina, yeah. morfina. Morfina. Ahm, houve no início a Katinka achava mesmo que o Lee Pace era paraplégico. Essa mesmo. E o realizador achava que isso ia trazer credibilidade. Houve uma falha de comunicação a quem fez o casting à Katinka, tipo, deu a entender que o Lee Pace, ela entendeu que ele era mesmo paraplégico, e o realizador resolveu manter essa ideia porque achava, isso é mesmo coisas de realizadores, Podes crer. que achava que ia trazer mais autenticidade à representação. Ahm, e depois não só como ela achava que ele era paraplégico, tiveram que fazer essa fanchada para o casting inteiro, inclusive para o pai dela e não sei o quê. Até que o maquilhador um dia apanhou o Lee Pace em pé num camarim e quase tinha um pânico, porque ele Essa estava foi tipo a linda. andar. Essa foi linda.
Outra coisa que eu achei gira foi que o póster do filme, que é super reconhecido, foi baseado, que até te mandei a pintura, foi baseada numa pintura do Salvador Dalí. Eu acho Yeah, que todo o filme remete bem para a cena do podes crer. surrealismo. O Indian, que entra no filme, era dono da grande parte dos cavalos que aparecem no filme. E o Roger Ebert, que é um Uhum. crítico de cinema muito conhecido e que nós temos por acaso falado, que eu tenho lido quase sempre as reviews dele, deu 4 estrelas em 4 a este filme, e este filme faz parte dos Movie Yearbooks dele de 2008 a 2013. E ele disse: o Tarsem fez um filme que deves querer ver, nem que seja pela simples razão de existir. Tipo, nem que seja só Excelente, por existir, tu excelente. deves ver este filme. Yeah, olha, é isso que eu tenho. Não sei se Tenho tens só mais alguma mais, coisa. mais 3 coisas. O Conta. Tarsem pagou este filme do próprio bolso, vendeu a casa, ele atrasou a venda da casa para ver se não tinha que vender, mas depois acabou por ter que vender para acabar o filme. Ahm, e, e, e também produziu, o irmão também ajudou a produzir o filme, então eles estavam sempre em contacto para ver quando é que iam vender a casa. Coitado. Yeah. Ahm, e ele pagou aos membros do cast e da equipa toda de uma forma igualitária. Em vez de ser como o ator principal recebe mais e não, Ok, foi tudo fixe. assim equilibrado. Olha, Yeah. envelheceu bem, estás a ver? Yeah. Outra coisa que eu tinha que não escrevi aqui, mas ouvi há bocado a entrevista dele, foi que quando o filme foi lançado, fizeram um teste screening e o Harvey Weinstein estava lá para ver se comprava os direitos do filme. E ao fim de 15 minutos, o Harvey Weinstein saiu, disse que não estava a perceber nada do filme. E, e o Tarsem diz que ele boicotou o filme durante 2 anos e por isso é que depois, em 2008, teve que voltar a lançar o filme outra vez porque ninguém comprava o filme. Que cena. E isto também está metido em tudo. Fogo, que surreal. É tipo um polvo, está Yeah. metido nas coisas todas. Mas Um, este filme de certeza que estava aqui a pensar, para o realizador é aquele filme que os amigos lhe dizem, tipo, que lhe disseram muitas vezes, puto, não achas melhor desistir? podes crer, podes crer, podes crer. Mesmo a sério. Ah, Algum nome melhor para o filme? não, eu acho que eu gostei muito da escolha do nome, Yeah, porque também eu. conta-nos logo coisas, mas depois não é assim tão relevante para o resto do filme. Uhum. É, não sei bem explicar, é tipo, dá-te mais informação. Logo aquela primeira cena sobre a qual tu depois nunca mais sabes muito, né? E foi tipo o acontecimento que precipitou depois aquilo tudo, ah, mas depois não tem nada a ver com o resto. Podia Yeah. ser uma cena assim mais fantasiosa, não é? Sim, Mas sim. gostei, porque une as duas Yeah, coisas que nada têm a ver, que é aquele início a preto e branco, super Hollywood old school, corta para uma cena super podes crer, colorida, podes crer. moderna. Gosto dessa. Gostei da escolha. Em E Portugal tu? adicionaram Um Sonho Encantado. Ao, Da Folga um sonho encantado. sim, Porque eu acho que é engraçado, porque eu acho que as traduções, já tinha pensado nisto em relação aos filmes, partem sempre do princípio que tem pouca fé no espectador. yeah, Tem podes pouca crer. fé na capacidade de ires ver Uhum. uma coisa sem ser muito explicada e Yeah, sem entenderes a cena. Os yeah. ingleses parece que não têm tanto Essa essa necessidade, né? necessidade, Claro, não é? deixam-se ir. Yeah. No Brasil era dublê de anjo, que é dublê de. Eu não sabia o que era dublê é duplo. Dublê é o duplo, já. Yeah. E em espanhol é Dublê default, de anjo. dublê de anjo. É bem estranho. É bem estranho. Em espanhol é El Sueño de Alexandria. Pois, lá está, tem que Yeah. explicar. É preciso explicar. Essa cena não percebo porquê. Yeah. Parece que tem pouca fé nas pessoas. Yeah. E o que é que querias levar para casa? Olha, queria levar a máscara, claro, e aquela caixinha dela, bem fofinha, onde ela mete os Também seus pus isso. tesouros.
Eu adoro ela assim com o bracinho Podes sempre com a crer, mano. caixinha atrás. Sempre com a Tão caixa atrás. fofa. E Tipo, tinha não dá jeito, mas aquilo é mesmo os tesouros dela. e é bué fixe porque a Amélie também tinha uma caixinha com as suas Ah, cenas. pois era, yeah, yeah. Yeah. Opa, agora estava-me a lembrar de outra cena que eu adoro, que é quando ela está a traduzir o que é que a mãe está a dizer ao médico. E o médico diz, mas ela Yeah. fez uma pergunta. Ela assim, não, é assim que nós falamos. Podes crer, podes crer. É brutal. Tão fofinha. E tinha também o casaco do Darwin, que Ah, é casaco. yeah. É um grande casaco, yeah. O... Lindo. Ideias para sequela, prequela, ou o que é que aconteceu a seguir? Ou se precisamos? Não, acho que não precisamos, não é? Acho que Também fica acho que melhor não. em aberto. Yeah, também acho que não. Até porque vemos ela a voltar Lá para a para o terra, né? Laranjal, yeah, Yeah. para voltar a fazer o que fazia. E ele, por acaso, ele não vemos. Yeah. Mas ele deve seguir também com a sua vida. Hum. E a lição de vida? Olha, eu, por causa daquilo que estavas a dizer, uma das cenas das histórias, uma das cenas que o Roger Ebert menciona, na sua crítica Uhum. é, either you are drawn into the world of this movie or you are not. If it is preposterous, of course. But I vote with, eu não sei se Herzog é Werner Herzog, É isso, é. who says, if we do not find new images, we will perish. Tenho Epá, exatamente isso. man, eu digo isto, eu nunca disse isto desta forma, mas porque eu não sou tão eloquente como estas pessoas, mas eu penso isto tantas vezes, e é por isso que estes filmes são tão importantes. Yeah, Ah, yeah, nós nunca podemos deixar de contar histórias. As histórias são a forma como nós trazemos significado às nossas vivências e como nós passamos as coisas de uns para os outros. E contadores de histórias originais fazem bué falta. Eu fico mesmo desesperada nestas alturas de sequelas, pós-sequelas, de coisas, tipo estarmos a ordenhar uma coisa, Uhum. e não tem a ver com, por exemplo, os super-heróis, não tem a ver com gostar de super-heróis ou deixar de gostar, é porque é tipo, há tanta coisa para contar, e eu acho que são estes filmes, tipo a Amélie, o Big Fish, o Labirinto do Fauno, são esses filmes que passam uma pedrada no charco e que nos Yeah, fazem tipo dar yeah, pulos para coisas diferentes. Então acho mesmo isso, tipo, é super revejo-me nesta frase. yeah, É preciso continuarmos a querer encontrar imagens novas, formas novas de contar as coisas e contar coisas novas, yeah, não yeah. é? Eu Eu acho que tinha, para mim a eu lição tinha de vida é exatamente essa. isso na lição de vida, não vou adicionar muita coisa. Tinha tirado exatamente essa frase também e adicionei só para acreditares na tua ideia e em contá-la. Uh, Yeah. por mais ridícula que seja, demora o tempo que demorar, acredita nela e vai para a frente e conta. Porque se calhar não bate tanto a princípio, mas daqui a 20 anos vai ser um objeto de culto. E a cena é, será que mesmo que não bata, será que tu não precisavas de É expressar isso, aquilo? Será que tu é não isso. precisavas de pôr aquela história cá Cá para para fora? fora. Yeah, exatamente. É como os journals ou o que escrevemos ou não. Há pessoas que não escrevem diariamente, mas que escrevem de vez em quando e se calhar precisam ter que estar cá para fora e mesmo não sendo um objeto de arte, digamos assim, é uma ideia original que saiu e que deu corpo. E a que demos corpo. E Yeah. isso é bem importante. E no fundo, eu não querendo ser muito profunda, mas eu acho que a arte é se calhar a cena mais humana que há, porque eu acho que eu não sei se há animais que se expressem através da arte, que, não é? Sabemos que Hum, os animais cantam e que não sei o quê, têm uma função yeah, biológica para se yeah, alertar e não sei o quê, mas ter este tipo de expressão como nós temos, eu não sei se há outros yeah, seres na Terra que tenham, e eu acho que isso acontece por um motivo, é porque é a arte que faz de nós humanos, então acho super fundamental yeah, e a maior parte dos pintores e de coisas, da antiguidade morreram sem nunca terem vendido um quadro. exatamente. E agora estamos a falar deles e estão nos livros de história, e estão nos museus. Claro que é melhor quando as pessoas são reconhecidas em vida, mas a verdade é que a arte muda as pessoas e tipo, Yeah, quem sabe se uma pessoa que vai ver este filme
vai super inspirada e vai fazer outra coisa e se torna, pá, a gente nunca sabe, são sementezinhas que esta Exatamente. malta planta que são Yeah, muito importantes. Muito, muito, muito. concordo em absoluto. E recomendações? Olha, eu fiquei muito contente, porque eu quando vi este filme, eu fiquei muito contente, que é quando eu sinto que estou alinhada com o Yeah, realizador. Quando eu vi este filme, a primeira vez, eu assim, pá, este filme dá-me umas vibes de Baraka, yeah, que é yeah, um yeah, yeah. filme que é só visual, que é tipo, Exatamente. né? E Yeah, depois quando vi que uma das inspirações tinha sido o Baraka, assim, yeah. acertei. Então tenho Baraka, tenho Samsara, que é também na mesma lógica, tenho a Amélie, que é um dos meus favoritos de sempre, e o Labirinto do Fauno e o Big Fish, que já falei, mas depois tenho outros que implicam crianças pequeninas e Uhum. que são os principais e que também são fantasiosos. Beasts of Southern Wild, que eu Muito gostei bom. bué, vi Yeah, já há uns anos. muito bom. Tenho Moonrise Kingdom, que é o meu favorito do Wes Anderson, precisamente porque tem aquelas duas personagens Yeah, podes querer. espetaculares. Tenho o Where the Wild Things Are, porque também me Uhum. deu assim vibes. E tenho outro mais na cena da fantasia, que é o Poor Things, que eu não gostei, tipo, não me preenche tanto como estes outros filmes, mas acho que também tem esta vibe de contar o Yorgos, não é? Uhum. Yeah, Yorgos. yeah, yeah. Tem esta coisa de contar histórias como mais ninguém contou. Podes querer. E o Poor Things também me deu esta vibe. O que é que te sobrou aí na lista? Yeah, é isso. Eu tinha muitos dos que tinhas aqui. Pus também, por causa das crianças, pus três. Cinema Paradiso, porque ele alimenta, só Sim. por ser um amor ao cinema, e isto também sinto que é. Tenho O o Where the Wild. final, desculpa eu Diz, interromper, o diz. final é muito Cinema Paradiso, Yeah, aquela homenagem ao cinema e aos duplos e yeah. coisas, também senti isso. É muito Cinema Tinha Paradiso. também o Neverending Story, porque ele abre o livro, começa a ler e depois imagina quase tudo. Yeah. Tenho As Mil e Uma Noites do Miguel Gomes, que ele fantasia um bocado também a história, esta história, está bem de louco. Os três volumes estão muito bons. E não me lembrava deste filme. E lembrava-me que tinha o Robin Williams e que ele vivia dentro de uma pintura. Não me lembrava do nome e finalmente descobri que é o What Dreams May Come. Eu gostei bué deste filme. Gostei bué. Opa, eu agora estás a dizer isso diz-me alguma coisa. Gostei bué. Eu não me lembro se ele morre e vai para uma pintura e tenta sair da pintura outra vez e não e a pintura é tipo limbo, estás a ver? E pá, é muito bom. Este filme diz-me cenas, já. O filme é outro daqueles que faz chorar também. Ok. Não há como Até escapar. temos que pôr este E ter Robin em Williams. votação com o Cuba Gooding, né? E com o Yeah. Robin O Williams. Cuba Yeah. Gooding Jr. é tipo. Pá, eu não me lembro da interpretação que fiz daquilo, mas eu Opa, acho eu que é acho que vi tipo. isto, tenho quase certeza que vi isto, porque isto está-me a dizer cenas e estes atores também. Yeah. Ele é tipo o anjo que o guia até para sair daquele limbo. Acho eu. Ok, Não me lembro. ok. Não me lembro. Mas é fixe, é muito bom. Vamos pôr a votação. Vamos fazer Yeah. campanha. Podes crer. E é isto. É o The Fall. Olha, e Obrigado. obrigada, Hugo. Que eu não tinha visto e quando falaste nele a primeira vez fiquei com boa vontade de ver, mas não vi e agora fui ver e acho que vai ficar nos meus filmes. Fiz uma campanha dura. Não ganhou, não venceu, mas acabou por, acabou Assim, por, a por justiça vencer. prevaleceu. Podes crer. Os astros alinharam-se e deram uma oportunidade de ganhar isto. Obrigado por teres vindo. Obrigado por teres feito Obrigada. isto comigo. Este foi mais um podcast da Tchada Diá para matar saudades passadas, presentes e futuras.